A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amados irmãos e irmãs, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel e dessa vez nós iremos falar sobre um tema muito importante, que já tem se tornado muito comum nas igrejas odiernas, nas igrejas da atualidade, que é a questão do pastorado feminino. Na verdade, mulher pode ser pastora. A base bíblica para se defender o pastorado feminino? Bem, irmãos, a Bíblia nunca reconhece mulheres como pastoras. Em toda a Sagrada Escritura, o ofício pastoral é atribuído a homens qualificados. Jesus escolheu apenas homens para o ministério apostólico. Veja que Jesus tinha discípulas e tinha discípulos, ou seja, tinha homens e mulheres que o seguiam, certo? Mas Jesus escolheu 12 homens dentre seus discípulos. Então nós temos que respeitar a escolha e o critério do próprio Jesus. Jesus poderia escolher mulheres? Poderia. Tinha mulheres lá influentes no movimento de Jesus, mas Jesus escolheu 12 homens. Então veja, nós não podemos quebrar o princípio de escolha do próprio Jesus. Então veja, as epístolas estabelecem critérios masculinos para o presbitério. A ideia de pastora não vem da palavra de Deus, não vem da Sagrada Escritura, mas de uma cultura que rejeita a autoridade bíblica. O pastorado feminino, ele surge com a influência das ideologias feministas, certo? E não da Sagrada Escritura. Veja bem, não que não existam mulheres dignas, que façam um excelente trabalho, que trabalhem bem nas missões, na evangelização. Sei que tem muitas mulheres capazes e dignas, mas a Bíblia não dá essa posição a elas. Veja, a figura de pastora, ela surgiu apenas após o avanço do feminismo no século XX. Antes disso, durante quase 2 milênios, a igreja cristã jamais ordenou mulheres ao pastorado, certo? Então, isso não é uma coincidência, certo? Não é uma coincidência. Infelizmente, o feminismo, ele busca igualar funções que Deus claramente separou, certo? Então, isso aí é algo que está indo contra a palavra de Deus, contra aquilo que Deus estabeleceu. Nós não estamos dizendo que as mulheres sejam inferiores ao homem. Não, nada disso. Mulher e homem têm a mesma dignidade diante de Deus. Foram criados à imagem e semelhança de Deus, porém há funções específicas estabelecidas pelo próprio Deus e nós temos que respeitar. O ministério pastoral não é questão de talento ou valor, mas de obediência à ordem divina, certo? É isso que nós precisamos entender. Então veja, a primeira ordenação feminina registrada, ela ocorreu em 1853, veja, no século XIX, certo? Então isso ocorreu com Antoinette Brun, nos Estados Unidos, após o início do movimento feminista, certo? Não foi uma conquista da fé, mas uma concessão ao espírito do tempo. Isso, ou seja, após a influência dessas ideologias feministas e do secularismo ter entrado dentro de muitas igrejas, certo? Então, nós sabemos que, a partir daí, as igrejas começaram a adotar pastoras, certo? Então, mas não há fundamentação na palavra de Deus para defender o pastorado feminino. Então, veja,
A primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 12, diz: e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. O contexto aqui é a liderança da igreja. O capítulo 3 descreve os requisitos para os presbíteros, para os bispos, marido de uma só mulher. Isso exclui mulheres, porque o critério era para o homem, certo? Não era para as mulheres. Então, Deus, em sua sabedoria e soberania, estabeleceu papéis diferentes para homens e mulheres. O ministério pastoral é liderança com autoridade, função dada ao homem. Tanto é que Paulo, na primeira epístola, Timóteo, capítulo 2, ele vai falar porque a liderança deve ser masculina. Veja, porque primeiro foi criado o homem. Ele vai mostrar uma razão teológica, porque primeiro foi criado o homem e depois a mulher. E não foi o homem que caiu primeiro em transgressão, mas a mulher cai primeiro em transgressão e induz o homem. Então veja, então são essas questões que nós precisamos analisar, certo? Então veja bem, irmãos, negar o ensino bíblico sobre o pastorado é desprezar a vontade de Deus. O fato de uma mulher ser piedosa ou habilidosa não muda os limites estabelecidos por Deus. Então veja bem, a igreja que quer honrar verdadeiramente a Jesus Cristo deve seguir a sua palavra. O ministério pastoral não é uma escolha humana, é um chamado divino, e ele chamou homens. O púlpito não é lugar para pastoras. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então veja, irmãos, eu espero ter ajudado os irmãos, e desejo que todos possam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.